Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você retornou mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor. Que maravilha é ter você, você que nos assiste, que Deus continue abençoando sua vida, abençoando o seu lar, abençoando os seus planos e os seus sonhos. Você que nos vê pela telinha, você pode ver que no seu canto, acho que é esquerdo, né? Tem um QR Code direito, seu canto direito de você que está assistindo, tem um QR Code. Se você aproximar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado a um cadastro para você poder conversar conosco ou estudar um pouco mais a Bíblia, aprender um pouco mais de forma específica, tá bom? Qualquer dificuldade você pode deixar no chat aí que você não conseguiu acessar e nós talvez entraremos em contato com você em outro momento. Quero agradecer a presença de todos aqui e também você aí em sua casa que tem se disponibilizado e tem estado a cada dia nos ouvindo. Hoje é o quarto dia, não é isso? Sábado, domingo, segunda, terça, quarto dia. Hoje o tema, alguns já sabem, foram divulgados nas redes sociais. O tema de hoje é o olhar. Nesta semana por completo, o tema é reencontro. E nesses reencontros nós temos algumas características, e aí fomos estudando, e temos vindo estudando durante esses dias, essas características bem peculiar e bem direta. E nessa noite nós estudaremos sobre um vislumbre de um olhar todo mundo tem. E quando olhamos para alguém podemos entender algumas coisas. Quando criança, talvez você que nos ouve, pode ter percebido que quando criança, ao seu pai ou a mãe olhar para você, você já entendia tudo, né? Então, bastava um olhar do papai ou da mamãe, você já entendia rapidamente o que queria dizer. Hoje, a minha filhinha, Sofia, às vezes ela está fazendo algo que ela sabe que eu vou reclamar, eu olho para ela, ela me olha e dá um sorriso. Eu fico sério. E ela vem perto de mim e me dá um beijo. E me olha de novo com um sorriso. Eu continuo sério, ela me dá um outro beijo. Até eu sorrir. Se eu sorrir para ela, é um sinal que ela pode continuar. Se eu continuar sério, ela vai continuar me dando beijo. Até conseguir me enrolar. Criança é assim, né? Começa cedo. Aprende cedo. Eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia no livro de João. João capítulo 9. É o texto base para esta noite. Mas antes de ler, e após você ler sua Bíblia, você que está nos assistindo vai poder acompanhar aí na sua tela a projeção do texto. Mas antes de lermos, eu quero convidar a você a fechar seus olhos, aí mesmo onde você está, no seu local, nos ouvindo. Eu quero convidar você a fechar os olhos e falarmos com Deus nesse instante. Querido Deus e Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem direcionado a nossa vida. E que nesta noite não seja diferente, o Teu Espírito Santo possa guiar os nossos pensamentos ao lermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Deus, nos ilumine a aprender preciosas lições para a Tua honra e glória e para o nosso fortalecimento em Ti. Queremos nessa noite mais uma vez termos um reencontro contigo e encontra, Senhor, cada uma dessas pessoas que nos assiste. Cada uma delas tem suas lutas, suas dificuldades, seus empecilhos, muitos percalços no meio deste caminho que tem levado a muitos a duvidar da Tua poderosa mão, estar guiando cada um deles, mas que nessa noite possa ser diferente. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Querido, livro de João, capítulo 9, verso 1 ao verso 3, depois será o verso 6 e o verso 7, e por final o verso 14 e depois o verso 25, tá bom? Acompanhe comigo a leitura. Verso 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Verso 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Verso 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego
e dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Verso, na sequência eu falei o 14, não é isso? Vamos ler o verso 25. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Que coisa interessante e que coisa importante. Veja o que diz o verso 14. Volte ao verso 14. Olha o que diz o verso 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Que coisa. Vamos refletir um pouco neste contexto e nessa leitura. Em João, capítulo 9, o autor aqui relata a cura de um cego, ao qual nasceu assim. Mas é muito notório percebermos aqui, neste relato, nesse contexto, o quanto que as pessoas ao redor se preocupavam com os mínimos detalhes. Os discípulos, muito cheios de si, muito cheios dos seus achismos, os discípulos olhou para aquele cego e quis perguntar a Cristo. Verso 2, eles perguntam: Senhor, diz uma coisa para a gente aqui, estamos morrendo de curiosidade, queremos saber. Quem realmente pecou, este que nasceu cego ou os seus pais? Porque constantemente nós correlacionamos as coisas ruins deste mundo a algumas coisas espirituais. Ou seja, se aquele homem era cego, era porque havia pecado. Eu e você constantemente fazemos a mesma forma, a mesma avaliação. Quando ouvimos um relato de alguém com depressão, dizemos logo: essa pessoa não crê em Deus, essa pessoa não tem orado. Isso é falta de oração, isso é falta de confiança em Deus. Não é assim? Quando vemos alguém passando por dificuldade, dizemos logo: olha, esta pessoa aí está com muito pecado. Isso é coisa antiga. No tempo de Jesus, os discípulos, ao verem esta situação, perguntam rapidamente a Jesus: Senhor, me diz aí, quem de fato pecou? Quem está imerso no pecado? É este aqui ou é os seus pais? Agora me diga uma coisa: como que aquela criança, ao nascer, já na barriga da mãe estava cometendo pecado? Que pecado aquela criança na barriga de sua mãe, no ventre de sua mãe, poderia cometer pecado para nascer cega? Porque o texto é claro em dizer que ela nasceu assim. E aí os discípulos perguntam: foi ela mesma? É culpa dela? Ou é culpa dos pais? Eles estavam imersos em uma situação de uma sociedade onde ser pobre era sinônimo de pecado. E Jesus contraria tudo isso. Jesus era alguém muito simples, era alguém que não era destacado por sua formosura, por sua beleza, por suas vestes, diferentemente dos fariseus que viviam naquela época. Suas vestimentas eram muito bonitas, ornamentadas, trabalhadas, e de longe se identificava um sacerdote, de longe se identificava um fariseu, por causa das suas vestes. Jesus era muito simples, tão simples. Ele parecia-se com os seus discípulos, ele tinha cheiro das mesmas pessoas que os circundavam do seu roda de amigos. Jesus era tão simples que no momento da traição foi preciso identificá-lo com o quê? Com um beijo. Porque mesmo Jesus tinha feito tantos milagres por tantos dias, meses e anos, os soldados não conseguiram identificar Jesus no meio dos seus discípulos, e foi preciso que o traidor o beijasse. Quando o cego é curado, ele fica extremamente feliz. Isso é notório a todos. Jesus cura aquele homem e diz assim: vai. E para alguns, ele vai para fazer confusão. Que ele sai, vai contando um milagre, e tem gente, amigos, que não gosta de ver a felicidade do outro. Tem cristão hoje que não gosta de ver a felicidade do outro. Sabe quem começou a questionar aquele jovem? Os fariseus. Os fariseus se aproximaram e começaram a interrogar. Eles tinham um entendimento errado da missão que eles deveriam executar naquela época. Eles eram tão religiosos, que sua religiosidade
atrapalhava o cumprimento da missão. Você deve encontrar um fariseu em qualquer igreja por aí. Aqui, talvez um fariseu você conheça em qualquer outro lugar da sua sociedade. Eu não sei se você é adventista, mas adventista tem fariseu também. Ou qualquer outra igreja tem muitos fariseus. Eles estão preocupados com os detalhes, em vez de estar preocupados em falar que Cristo é o Salvador. Os fariseus estavam preocupados porque Jesus curou no sábado, verso 14. Olha que coisa! Em vez de se maravilhar com aquele homem que outrora vivia na sarjeta, vivia ali pedindo esmola, pedindo auxílio para sobreviver, cego, maltrapilho, agora tinha recebido uma grande bênção e eles não se alegravam com ele. Talvez você conheça alguém que não se alegra com a felicidade dos outros. Este caso é tão interessante, por isso que João relata aqui, para dar uma grande lição para todos nós. Nós costumeiramente julgamos as pessoas pela aparência. Então, quando os discípulos olham para aquele homem e dizem assim: olha, mestre, quem é que está em pecado? É ele ou os pais? Na crise, nós já falamos aqui, eu não preciso achar quem é o culpado. Na crise, eu preciso achar a solução. Numa crise no casamento, não importa se é ele ou se é ela que está errado. O que importa é quão dispostos os dois estão para solucionar o problema. Em um casamento, alguém tem que ceder. Nos relacionamentos entre amigos, alguém tem que ceder. Em um atrito, em um conflito, não importa quem tem a razão. O mais importante é como vai achar a solução. Perdemos muito tempo com coisas supérfluas, em vez de irmos para o essencial. E aí eu divido o capítulo 9, indo do verso 1 até o verso 41, em 3 bases. Primeira, precisamos entender um grande milagre que existe entre o verso 1 e o verso 23. Um milagre surpreendente. Segunda divisão que eu posso fazer de forma bem simplória, não tão trabalhada com exégeses ou com traduções de textos originais, mas apenas uma divisão a olho bem simples. Primeiro, um milagre surpreendente, verso 1 ao verso 23. Segunda coisa, do verso 24 ao 34, um testemunho ousado. Um testemunho ousado. Existia um milagre na vida daquele homem, e aquele homem foi testemunhar ousadamente do que tinha acontecido na vida dele. Lembra do sermão do sábado? Se você não lembra, você pode assistir. Está lá no YouTube, salvo para você acompanhar, sobre o chamado, o convite, aonde Filipe foi até Natanael, e Natanael, com seu preconceito, não quis de imediato, e Filipe diz assim: então venha cá, venha ver. Veja com seus próprios olhos. E terceira coisa, verso 35 ao verso 41, a plena revelação de Jesus. Se nós entendermos este milagre, se nós entendermos este testemunho ousado, e se nós entendermos a revelação de Jesus neste capítulo, nestes versos, poderemos ser pessoas também transformadas. Todos vocês que estão nos vendo agora conseguem enxergar, talvez através de uma lente de um óculos, através de uma lente de contato, mas tem visão. Mas muitos, mesmo enxergando, são cegos. Jesus era uma pessoa muito simples, simples demais. E aí eu quero te deixar uma grande lição para esta noite. Primeira lição da noite: sua vida é um testemunho real da obra de Deus. Sua vida é um testemunho real da obra de Deus. O texto que nós lemos, Jesus diz assim: olha, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Esta situação é para glorificar as obras de Deus. Queridos, você pode estar sofrendo, pode estar passando por dificuldades. Creia, confie, porque Deus pode fazer maravilhas.
Querido jovem, você pode até ser perseguido pelos líderes religiosos, pode até ser perseguido pelos seus chefes nos trabalhos, pode até ser perseguido pelos seus próprios familiares, mas creia que sua vida deve ser um testemunho da obra de Deus. Sua vida deve ser um testemunho da obra de Deus. Alguns lamentam: pastor, mas eu sou sozinho na minha casa, eu sou o único cristão no meu lar. Deus te pôs aí para que Ele possa ser glorificado. É através de você que Ele quer transformar toda a sua família. É através do seu testemunho, porque sua vida é um testemunho real das obras de Deus. Aquele cego que outrora não conseguia enxergar nada, recebeu um milagre na vida para transformar a vida de outras pessoas. Existem coisas na sua vida que servem para levar outras pessoas a Cristo. Talvez seja uma enfermidade. Talvez você esteja acometido de uma enfermidade que não tem cura e aguarda um grande milagre, mas eu quero dizer para você nessa noite: se for para a glorificação da igreja, se for para a igreja ver a glória de Deus, Deus vai curar você. Mas se não for para que a igreja veja a glória de Deus, você vai ver a glória de Deus, mesmo você não vindo descansar no pó da terra. Nesta vida, se estamos com Cristo, não existe perdas e derrotas. Nesta vida, quando confiamos em Cristo, tudo é vitória. Alguns ficam preocupados: eu perdi o emprego. Deus está dizendo assim: seja mais corajoso, seja mais ousado. Deus quer fazer de você um empresário. Quer tirar você da situação de empregado para ser empregador. Deus quer tirar você de uma situação mais simples para te pôr num local melhor. Aprenda a olhar as coisas com as perspectivas corretas, com o olhar correto. Só que os nossos olhos às vezes estão fixos em coisas que não nos levam à glorificação das coisas dos céus. Estamos presos apenas nas coisas deste mundo. E eu te pergunto: aonde está fixos os teus olhos? E aí existe uma música: com os pés na terra, mas os olhos aonde? Os olhos para o céu. Você precisa unicamente olhar para o alto, de onde vem o socorro, é o que o salmista diz. Após o milagre, o homem se levantou e saiu para testemunhar, porque a vida dele era um testemunho das obras de Deus. Deus convida você para ser um testemunho da obra de Deus na tua casa, na tua faculdade, no teu lar. Deus convida você, Deus chamou apenas, não foi para apenas assistir essa semana de oração, para ouvir mais um sermão. Deus te chama para ser a voz de advertência a este mundo. Como eu falei ontem, lá fora as pessoas estão indo para todos os lugares, nem existe medo sobre situações, e muitos estão com medo de vir para a igreja. E aí eu tenho escutado muitos, alguns dizendo assim: então o vírus só está na igreja? Porque a fila do mercado está quilométrica. Hoje ao meio-dia eu vi uma reportagem que lá no nosso comércio, no centro comercial aqui na Avenida 7, tinha uma fila que quase 1 quilômetro de distância. A pessoa tinha chegado na fila 11 horas para entrar numa loja. Já eram 2 da tarde. E aí o repórter perguntou: você vai comprar o que nessa loja? Não sei. Vou lá. Se eu chegar lá e me agradar de alguma coisa, eu compro. Gente, conta aí comigo, que eu não sei contar não. Me ajuda aí. De 11 para 2 horas da tarde. Quantas horas são? Quantas? Diga aí, fale aí. Em pé, no meio da rua, debaixo de um sol. E não sabe nem o que vai comprar, ou se vai comprar alguma coisa. Mas para adorar a Deus, não pode, não tem tempo. Para estudar a Bíblia, não tem paciência. Segunda lição dessa noite. Primeira, tua vida é um testemunho claro das obras de Deus. Segunda lição para você nessa noite. Existem pessoas que fazem investigações para acreditar em Jesus ou não. E essas investigações vai ser com a tua vida.
Muitas pessoas vão olhar para você, querido amigo, querida amiga, e vai querer ver em você as maravilhas de Deus. Como que você tem se visto diante do espelho, como você tem olhado para os problemas deste mundo. Precisamos entender que as lutas que temos aqui são passageiras, mas a nossa vitória já é garantida. Precisamos entender isso. Todos nós fazemos essa investigação para decidir se vamos seguir a Jesus ou não. Você já fez isso antes de você ser um adventista do sétimo dia? Ou você que nos assiste, que faz parte de qualquer outra religião? Você deve ter feito essa investigação minuciosa para ver se de fato aquilo é verídico, para ver se de fato aquilo que as pessoas estão ensinando está na Bíblia. Se você não fez, precisa fazer. Porque eu não posso seguir uma igreja, eu não posso seguir um pastor, o qual ele não segue a Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé. Eu preciso estudar a Bíblia e ver o que ela fala de Jesus. Talvez você se perguntou em alguma vez, será que esta igreja fala a verdade? Quem é a melhor pessoa ou a melhor coisa para te demonstrar isso? A Bíblia. Não é o que eu digo, não é o que as pessoas lhe dizem, é o que a Bíblia fala. E aí começa-se uma investigação para ver se de fato aquele é um milagre, e é considerado um milagre messiânico, mas as pessoas que veem aquela obra de Deus, aquele maravilhoso testemunho, eles imaginam assim, olha, não, isso aí não. E aí o texto, se você for ler, o tempo nosso é muito curto para nós trabalharmos esse capítulo que é tão rico, e essa história que é tão maravilhosa. Poderíamos aqui passarmos a noite inteira, tiramos lições deste relato. Mas se você for estudar um pouco, e depois você pode acompanhar na sua Bíblia, com mais calma, você vai ver que os fariseus chegaram ali até aquele homem, e alguém disse assim, olha, não era este aqui que era aquele maltrapilho, barbudo, todo sujo? Agora está assim todo bonitão, arrumado, andando para todo canto? Não era esse que precisava de uma bengala ou de um guia para levar ele de um canto para o outro, e agora ele está olhando normalmente? O que aconteceu? Aí começa uma investigação. Só que é uma investigação falsificada, com provas pré-estabelecidas, cartas marcadas. É uma investigação apenas para demonstrar ou para forjar um relatório. Porque as pessoas que fazem investigação não estão preocupados se Jesus era de fato Messias ou não. Eles não queriam perder os seus status. É praticamente o que acontece hoje com muitas religiões hoje. É perguntado realmente, será que o sábado é bíblico? E aí diz, olha, veja bem, vamos lá, é assim. E aí aqueles que estavam investigando mandam chamar aquele jovem e diz assim, ei, você não era aquele que era cego, nasceu cego? Ah, eu era sim, mas como é que te prova que você é cego? Nasceu assim. Manda chamar os pais dele, vai lá. Aí vem os pais. Os pais chegam lá e perguntam, ei, você não era aquele cego? Você não é o pai desse menino que era cego? Ele era cego, nasceu assim ou não? Sim, era cego. E como é que ele está vendo? Eu não sei de nada. Olha, ele é grande, ele responde por ele mesmo. Pergunte a ele. Porque as pessoas hoje não estão interessadas em se comprometer com as coisas. Não estão interessadas em se comprometer. As pessoas não querem compromisso. Veja isso no meio dos relacionamentos. Você vê as pessoas juntando-se, os trapos, vão morar na mesma casa, depois cada um vai para o seu canto. E fica lá, cada na sua casa, e o namoro continua. O jovem quer apenas ficar, e alguém me pergunta, pastor, posso ficar? Pode. Eu vou dizer a você que não pode ficar? Pode, filho. Filhinha, fique à vontade, pode ficar. Agora sabe, quando Jesus voltar, você vai estar tão acostumado em ficar, que você vai ficar aqui. Porque Jesus quer compromisso sério, não é coisa qualquer. Então pode ficar? Pode sim, fique à vontade. Eu não vou proibir, jovem, de você ficar ficando pelas esquinas por aí. Fica. Mas uma coisa eu te digo, quando Jesus voltar, tu vai ficar. Tu não vai. Porque Jesus quer algo tão sério comigo e com você, que ele diz que a igreja é uma noiva, e ele é o noivo, e ele vem para fazer o quê? Casar. E a frase mais conhecida em qualquer casamento é que até que a morte os separe. Mas com o casamento com Cristo mesmo se morrermos, vamos continuar juntos. A eternidade, olha que coisa.
Então pode ficar, sim ou não? A escolha é tua. A escolha é tua. Mas depois arque com as consequências. O que acontece então com essa investigação? Chega lá, pergunta, chama os pais, pergunta os pais, e ali pergunta o rapaz, diz assim, não, olha, não, mas ele é pecador, ele não pode ter feito esse milagre. Talvez você que me ouve nessa noite pode dizer assim, mas essa igreja não é tão verdadeira, é uma seita. Seita por quê? Você sabe provar o que é seita? Ou foi porque alguém te disse que era seita? Aquele jovem era cego de nascença, os discípulos tinham perguntado para ele antes, olha mestre, este aqui pecou ou foi os pais, é por isso que ele está cego? Jesus diz, não, é para somente glorificar as obras de Deus. Então, cuspiu lá, imagina, ainda bem que ele era cego, né? Porque imagina ele ver Jesus cuspindo na terra, depois melar aquele negócio, trazer aquela lama de cuspe, passa na cara dele, tu deixava? Tinha alguns que iam ficar com glaucoma a vida toda, né? Não, isso aqui não. Ele nunca tinha visto Jesus. Ele só ouvia os murmurinhos, aqueles que perseguiam e aqueles que eram a favor. Imagina agora Jesus cuspe, ele assim, olha, eu não sei, eu só sei que ele cuspiu lá, fez um bolo de barro lá, de uma laminha, passou nos meus olhos e agora eu vejo. Se ele é pecador, não sei. Eu só sei que ele para mim é o Messias. E para você o que Jesus é. Ele não estava preocupado, queridos, com o que as pessoas achavam. Ele estava na certeza que a vida dele era um testemunho vivo da obra de Deus. E ele sabia que as investigações que ele pudesse ter sobre aquela pessoa levaria ele a confiar mais em Deus. Cuidado com algumas investigações. Os fariseus fizeram de tudo para que assim denigrisse a imagem de Jesus. E as pessoas, quando não têm argumento, eles partem para a agressão. E aí ele começa a dizer, não, esse Jesus é pecador, ele curou no sábado, olha para ele, cuspiu na terra, ele fez isso e aquilo, isso é um homem pecador? E aí o jovem diz assim, eu não estou nem aí que se ele é pecador não, porque pelo que eu sei, quem é pecador não consegue fazer milagre. Deus não ouve a oração de um pecador. E se ele é pecador, ele não conseguiria fazer milagre. Então eu estou vendo, então ele é, para mim Deus, ele é o Messias. O que você acha, não estou nem aí. E a confusão está formada. Terceira lição para você nessa noite. Cuidado com os relatos negativos que esses fariseus por aí diz da Bíblia, da palavra de Deus. Cuidado com esses relatos negativos. Sabe por quê? Porque o preconceito cega as pessoas. Diz um dito popular que o pior cego é aquele que não quer ver. Aquele jovem estava cego por muitos anos, muito tempo. Mas quando Jesus abriu os olhos dele, ele viu algo que aqueles fariseus não tinham visto ainda. Ele viu Jesus, o Salvador. Nessa noite, Jesus também quer abrir os olhos da fé. Quer abrir os teus olhos para que você possa ver o quanto Ele pode transformar, e Ele vai transformar a sua vida, se você permitir. Agora, não se atenha aos relatos negativos, porque as pessoas, quando não têm argumento, vai começar a acusar ou denegrir a imagem, e vai dizer, olha como é que ele se veste, olha como é que ele faz, olha como é que ele fala. A Bíblia, isso aqui está ultrapassada do Antigo Testamento. Isso não serve mais, começa simplesmente tirar o crédito da palavra de Deus. Isso foi do tempo passado, isso é atemporal, isso é histórico, isso é para os judeus, isso é para a gente. Cuidado com esses que são tão fariseus, que se acham no direito de dizer o que serve ou o que não serve da Bíblia. Cuidado com isto. Talvez você conheça até alguns destes e esteja no seu vínculo de relacionamentos. Cuidado com estes que dão os relatos negativos do verdadeiro Evangelho de Jesus. Não interessava para eles se Jesus fez a cura ou não, porque para eles Jesus não era o Messias. Não importava qual era o relato. Os pais tiveram medo de defender a bandeira porque tinham medo de simplesmente ser expulso da sinagoga. E por aquele jovem ter permanecido com a sua vida, com o testemunho da obra de Deus, ele foi expulso.
querido jovem, querido amigo e amiga, não tenha medo do que as pessoas irão dizer de você quando verdadeiramente você aceitar a Jesus como seu Salvador. Não se preocupe com isso. Quando você tomar uma decisão verdadeira de se entregar completamente a Deus, seus olhos serão abertos e vocês verão coisas grandiosas. Vocês verão coisas melhores do que o que pode ver hoje. Não se preocupe com o que as pessoas dizem ou falam para você. Apenas confie em Deus. Confie nele. E saiba que Ele estará com você em todos os momentos. Cuidado com os relatos negativos que dão para você. Aqueles fariseus jamais iam aceitar Jesus como Messias. Tinham medo de perder o poder. E aí eles começaram agora a trazer descrédito para a vida dele. Porque se ele aceitasse o milagre, eles aceitavam que Jesus era o Messias. Se ele aceitasse que Jesus era o Messias, ele ia dizer que Jesus estava trabalhando e feito o milagre no sábado, verso 14. Como explicar isto? Porque Jesus tinha algumas coisas diferentes, algumas coisas que não podemos entender. Jesus foi na sinagoga uma vez, se levantou para ler e disse assim: olha, eu vou falar uma coisa aqui. E olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para testemunhar. E ele disse: não, mas não é isso. Ei, peraí. Jesus disse: sabe uma coisa? Você que está com a mão aí ressequida aí, que tua mão volte ao normal. E todo mundo fica sem saber o que explicar, saber o que dizer. Jesus faz coisas assim sobrenaturais. Jesus está conversando com alguém pecador, diz assim: olha, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas começam a dizer: não, mas quem és tu para perdoar pecado? Tu não tem autoridade sobre isso, só quem pode perdoar pecado é Deus. Jesus diz assim: então tá bom, perdoados estão os teus pecados, e levanta-te e anda. E a pessoa começa a andar. Queridos, talvez os seus olhos não consigam enxergar as maravilhas de Deus, mas Deus quer trazer para você muitas bênçãos sem medidas. Basta você confiar no Senhor. Vamos ouvir uma música agora? Enquanto você ouve esta música, reflita na bondade de Deus. O que é que você precisa? Será que você precisa de um milagre? Será que você precisa que Deus abra os seus olhos para que você possa ver? Se é isto, ore ao Senhor durante esta música, para que Deus abra os teus olhos. São barreiras vencidas pela fé. No deserto dessa vida caminhamos, cercados pelos ventos das provações. Meus olhos ao passado vejo Moisés atravessando o mar das aflições, vencendo no deserto dessa vida. Pelos olhos da fé, ele não retrocedeu, pela fé venceu. Cada passo que seguimos rumo ao céu são barreiras vencidas pela fé. No deserto dessa vida caminhamos, guiados pelos passos do bom Deus. Vou seguindo pelos olhos da fé, no caminho vejo a escuridão.
Deus está à nossa frente, juntos vamos prosseguir. Volto os olhos ao passado, vejo Abraão nas estradas sombrias das tentações, vencendo no deserto dessa vida. Pelos olhos da fé, ele não retrocedeu, pela fé venceu. Cada passo que seguimos rumo ao céu são barreiras vencidas pela fé. No deserto dessa vida caminhamos, guiados pelos passos do bom Deus. Vou seguindo pelos olhos da fé, no caminho vejo a escuridão. Deus está à nossa frente, juntos vamos prosseguir. Cada passo que seguimos rumo ao céu são barreiras vencidas pela fé. No deserto dessa vida caminhamos, guiados pelos passos do bom Deus. Vou seguindo pelos olhos da fé, no caminho vejo a escuridão. Deus está à nossa frente, juntos vamos prosseguir. Que seguimos rumo ao céu são barreiras vencidas pela fé. No deserto dessa vida caminhamos, guiados pelos passos do bom Deus. Vou seguindo pelos olhos da fé. Juntos vamos prosseguir. Que possamos ser guiados pelos olhos da fé, e assim seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. É somente pelos olhos da fé que podemos vencer. Jesus quer te dar um novo olhar. Mas para isso, eu e você precisamos o aceitar como nosso Salvador. Eu quero orar por você nessa noite, neste momento. Eu quero orar para que Deus abençoe o seu lar, a sua família, os seus sonhos. E se você aceita essa oração, eu quero convidar a você a fechar seus olhos, onde você está nesse instante, para falarmos com Deus. Oremos então. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor não nos olha o que somos, mas o que podemos nos tornar para a glória do Senhor. Nessa noite, ó Deus, queremos que nossa vida seja um testemunho vivo das obras do Senhor. Queremos, ó Deus, fazer uma investigação apurada da Tua palavra, para assim aprendermos mais de Ti a cada dia. E queremos que o Senhor nos fortaleça, para que assim as forças, os ventos contrários não nos distraia do Senhor Jesus. Querido Deus, nos encontra nesse instante e nos restaura. Esta semana tem sido maravilhosa porque temos sentido a Tua presença. Muitas pessoas estão nos ouvindo nesse instante em seus lares. Que o Senhor os encontre, os restaure, os transforme para a Tua honra e para a Tua glória. Nos restaura, Senhor. Abre nossos olhos para vermos quão maravilhosamente o Senhor tem cuidado de todos nós. Por favor, fica conosco e nos restaura. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. E o nosso encontro
E amanhã, mais uma vez, às 19 horas.